No ano seguinte, quando completei 13 anos, minha irmã e eu nos casamos. A cerimônia aconteceu entre grandes festejos, que se estenderam por vários dias. Toda a população festejou conosco o casamento do príncipe herdeiro e sua noiva. Foram feitas fartas distribuições de alimentos e bebida para os súditos, que dançaram nas ruas e nas praças da capital, augurando saúde, felicidade e vida longa ao jovem casal. Minha esposa e eu nos divertimos bastante com os festejos. Após esse dia, passamos a ocupar aposentos contíguos, divididos apenas por reposteiros, o que nos encantou. Passávamos de um lado para outro, sem motivo, apenas para brincar, e ríamos muito, achando tudo imensamente engraçado. Como minha esposa sentia medo de ficar sozinha no quarto que lhe fora destinado, uma vez que sempre tivera a companhia das irmãs, e tanto o leito dela quanto o meu fossem extremamente grandes, passamos a dividir o mesmo leito. Especialmente em noites de tempestade, quando os raios e trovões cortavam os céus, ela corria ao meu encontro e abraçava-me com força, gelada e trêmula, e partilhávamos o leito, aquecendo-nos mutuamente, o que nos dava imenso prazer. Com o passar do tempo, cresci, meu corpo se desenvolveu, a voz se modificou, os músculos se enrijeceram, fiquei mais flexível e destro no manejo das armas, especialmente na machadinha e no arco e flecha. Era respeitadas por todos, que me reverenciavam pela condição física e pela posição de futuro imperador da Pérsia. Contudo, através dos anos eu me modificara sensivelmente. Aquele menino simples e humilde, que passara a primeira parte da vida no deserto, não mais existia. No lugar dele, surgira uma criatura orgulhosa e prepotente, ciente de suas condições físicas e de seu poderio. Agora já um adolescente, com os hormônios em ebulição, passava as noites em orgias, bebia mais do que o razoável, entregue a todo tipo de depravação. Quanto a Ciro, mantinha o respeito que lhe era devido apenas por ser o imperador todo-poderoso da Pérsia. Distanciara-me dele, porém, em relação à maneira de pensar e de agir, não aceitava sua generosidade e complacência para com os povos tributários, ironizando suas atitudes, quando reunido em festas e banquetes com os meus amigos mais leais, e quando a bebida já falava pela minha boca. Aos poucos, fui-me modificando a ponto de não ser mais reconhecido. Enquanto minha mãe viveu, ainda consegui manter-me mais dentro do equilíbrio, visto que sua influência era profundamente benéfica ao meu espírito, pela evolução moral que já conquistara. Diante dela, eu não conseguia agir de maneira errada, respeitava e acatava-lhe os conselhos. Todavia, longe dela, praticava tais desvarios, que a faziam sofrer terrivelmente. Acho até que morreu por ver-me escorregar, inapelavelmente, a caminho do abismo. Foi ficando triste, cada vez mais quieta, sempre entregue às suas orações, e, quando eu ia até seus aposentos, ela evitava falar muito, olhando-me apenas, sem repreender minha conduta, sem aconselhar-me como tantas vezes fizera. Em determinados momentos, parecia-me até que tinha medo de mim, seu filho. Ao vê-la tão abatida, eu fazia propósitos de melhorar minhas atitudes, sabendo que a magoava profundamente. Mesmo sem repreender-me, eu sentia em seu olhar uma imensa piedade por mim, tristeza por não ser o filho que ela desejara e dor pela incapacidade de não conseguir modificar-me. Nessas ocasiões, eu ajoelhava-me diante dela, beijava-lhe as mãos e caía em prantos, compreendendo-lhe os sentimentos. Um dia, um escravo veio avisar-me de que minha mãe não estava bem. Passara mal a noite e agora desejava ver-me. Dirigi-me a seus aposentos com o coração nas mãos. Encontrei-a enfraquecida, palidez marmórea cobria-lhe o semblante, ainda belo e manchas arroxeadas circundavam-lhe os olhos, sempre fechados, como se estivesse dormindo. Ao vê-la, notei como tinha emagrecido, sua pele, antes cheia de vida, agora se mostrava cor de cera, e os ossos saltavam-lhe sob a roupa, seus bastos cabelos, antes escuros e anelados, estavam grisalhos. Tinha a aparência de uma velha. Aproximei-me mais do leito, temeroso, e ela pareceu ter me percebido a presença. Abri os olhos lentamente e,
Ao ver-me inclinado sobre ela, ensaiou um leve sorriso. Minha mãe. Como estás? O que sentes? Moa tentou levantar a destra, e entendendo-lhe o desejo, tomei sua mão gelada na minha. Depois, com esforço, ela sussurrou. Meu filho. Meu querido filho. É chegada minha hora. Os deuses me chamam. E devo ir. Não chores. Desesperado, inundei sua mão de lágrimas. Não, minha mãe, não me deixes. Que será da minha vida sem ti? Respirando fundo, ela meneou a cabeça e balbuciou. Tem coragem, meu filho. Não te esqueças de mim. E de tudo o que aprendeste. Transforma-te num homem bom. Para seres feliz. Lembra-te daqueles anos que passamos no deserto. Foram os mais felizes de toda a minha vida. Abraçando-a, tentava segurar-lhe o fio da existência, que parecia tão tênue. Pois, se assim desejas, minha mãe, eu te levarei até lá para reveres o local onde passei os dias da minha infância e onde eu também era tão feliz. Ela sorriu, com o olhar perdido ao longe, como se estivesse contemplando aquelas plagas que tanto amava. É impossível. Meu filho. Agora. Não. Posso. Mas. Velarei por ti. De onde estiver. Estarei. Sempre contigo. Após essas palavras, Moa cerrou os olhos para não mais abri-los neste mundo. Debrucei-me sobre o seu corpo a chorar convulsivamente. Logo após, Aziz me retirou de perto do leito. Cambugia, tua mãe se foi. Sê forte. Olhei para minha mãe e percebi que a chama que a mantinha com vida desaparecera. Ali só estava um corpo inanimado. Enlouquecido, repassei olhar em torno e deparei-me com Ciro, que acabava de entrar no aposento. Tentou dirigir-me algumas palavras de consolo, conquanto também estivesse abalado, mas não permiti. Roxana, minha esposa, que também chegava, tentou em vão consolar-me. Corri pela porta fora, desatinado, sem saber para onde ir. Desci as escadarias do palácio, onde o povo, que acabara de receber a notícia, aglomerava-se, e procurei o grande jardim, buscando um local deserto onde pudesse estar a sós com minha dor. Não queria ver ninguém. E agora, o que seria de mim? Como sobreviver ao caos que a falta de minha mãe geraria em minha vida? A quem procurar nos momentos de tristeza, de dúvida, de sofrimento? Para quem pedir conselhos, contar as novidades da corte, falar de coisas triviais, para mim tão importantes? A quem recorrer em meus terrores noturnos, e em minhas crises? Somente ela conseguia expulsar meus demônios, acalmar-me e fazer-me voltar à tranquilidade. O que fazer agora? Por longas horas, ali permaneci, solitário, entregue à minha dor. Até que a realidade me chamou, na pessoa de Aziz. Meu príncipe, dentro de alguns minutos irão se iniciar as primeiras cerimônias fúnebres em honra de nossa rainha, tua querida mãe. Os sacerdotes já chegaram. Tua presença é imprescindível. Levantei-me com dificuldade, entendendo a importância da observação de Aziz. Sim, eu era o príncipe herdeiro e o protocolo estabelecia que eu precisava estar na cerimônia, marcando presença ao lado do rei e demonstrando fortaleza de ânimo diante do infausto acontecimento. Limpei as lágrimas e, ajeitando as vestes, respirei fundo, acompanhei Aziz até o salão, onde os restos mortais de minha mãe estavam abertos à visitação pública. A minha esposa esperava-me do lado de fora, para entrarmos juntos. Ciro chegou logo após, com seu séquito. Imediatamente os sacerdotes iniciaram a cerimônia. Embora a aparência estivesse impassível, sentia-me demasiadamente desesperado para prestar atenção nas palavras dos religiosos. Quando dei por mim, tudo tinha acabado e os sacerdotes se afastavam, para voltar mais tarde, quando prosseguiriam as cerimônias religiosas. Junto da esposa, encaminhei-me para nossos aposentos, onde desejava repousar um pouco. Estava exausto. Minha mulher começou a falar sem parar, comentando o comportamento das pessoas da corte,
o que me incomodou. Enquanto ela falava, encaminhei-me para nosso jardim particular. Deixei-me cair num banco e ali permaneci recostado, tentando relaxar a mente. Contudo era difícil. As lembranças assomavam-me em torrente e, na tela da memória, revia as imagens do passado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 12. Mergulho no erro. Recordei-me da existência tranquila, dos primeiros anos passados no deserto, o momento da partida da região de Anshan para Susa, e que, mesmo quando nos transferimos para Ekbatana, até certo ponto prosseguiu sereno e feliz. Quando tudo teria se modificado? O que teria gerado essas transformações? Por meio de uma catarse íntima, rebusquei a memória tentando encontrar as razões ou os fatos que me tivessem levado à atual situação. E lembrei-me, então, dos primeiros tempos em que gozava a nova condição de príncipe herdeiro, das atividades desenvolvidas, dos amigos e companheiros de folguedos. As cenas desfilavam em minha tela mental como se estivessem acontecendo naquele instante. Como um espectador, notei que, com o passar dos anos, aos poucos deixei-me impregnar pelo ambiente do palácio, envolver-me pela bajulação das pessoas, que elogiavam minha destreza nos jogos e no manejo das armas, minha força física, o que desenvolveu dentro de mim imperfeições graves, como o orgulho e o egoísmo, e, como consequência das duas primeiras, das quais são irmãs, a vaidade e a ambição. Entrando na puberdade, à medida que o corpo se desenvolvia, com que imenso orgulho notava os primeiros fios de barba a surgir-me na face. Minha aparência parecia modificar-se, ganhando contornos novos, enquanto eu, inflado de soberba e vaidade, desfilava pelos salões do palácio. Pela via intuitiva, percebi que, ao deixar brotar em mim esses sentimentos, imperfeições que já existiam no íntimo, latentes, esperando época propícia para germinar, tornei-me mais frágil moralmente, conquanto mais forte em vigor físico. Afastei-me dos amigos da infância, aqueles mesmos com quem dividia a vida simples e despojada do exílio em Anshan, companheiros que se ligavam a mim pelos laços do afeto e não do interesse, visto que, tanto quanto eu, também eles ignoravam nossa condição de foragidos. E foi por essa época que comecei a ter pesadelos, não conseguindo dormir à noite. Sentia-me envolvido por seres maléficos que tentavam perturbar-me, destruindo minha paz e a tranquilidade. Vezes sem conta, altas horas da noite, dirigi-me aos aposentos de minha mãe, suplicando-lhe auxílio. Ela agasalhava-me em seus braços, orava a Ahura Mazda, o Senhor da Luz, a meu benefício, e logo eu me sentia melhor. As sombras ameaçadoras se afastavam e eu voltava a adormecer. Por intermédio dessa catarse, comecei a notar que, quanto mais eu me mostrava duro e cruel com as pessoas, áspero no trato e agia com maneiras desagradáveis, quanto mais mergulhava nos vícios, com o despertar da sexualidade, agora passando noites e noites em orgias, mais se acentuava o problema. Os pesadelos tornavam-se mais intensos, e a irmã e os seres demoníacos tornavam-se mais presentes e mais fortes. Torturavam-me barbaramente, queimavam-me a pele, asfixiavam-me, espancavam-me a ponto de deixar-me fraco, entregue, sem ânimo para nada. Despertava no dia seguinte ao quebrado, com o corpo todo dolorido, pálido e desfeito. Somente a presença de minha mãe conseguia acalmar meus íntimos padecimentos. Com o passar do tempo, ganhando mais força, meus inimigos passaram a dominar-me e os dias também. Eu os via chegar e enchia-me de terror. Eram mulheres de aspecto apavorante, pálidas e com negras roupas esvoaçantes, que surgiam em bando. Com supremo horror, contemplava-lhes os peitos abertos, de onde os corações tinham sido arrancados e de onde o sangue gotejava ainda pelas feridas sangrentas. Algumas delas traziam uma rosa rubra nas mãos. Ou eram jovens, meninas mesmo, que me apareciam como se tivessem tido seus corpos totalmente queimados, exalando um cheiro nauseabundo proveniente das carnes que se despegavam dos ossos. Mostravam cabeças nuas e fisionomias horripilantes, queimadas e cheias de bolhas. De outras vezes, eram homens descabelados,
de olhos vermelhos e terríficos, que apenas grunhiam, mostrando bocarras abertas de onde as línguas tinham sido barbaramente extirpadas, e, conquanto não falassem, eu ouvia as suas vozes. Todos, os demônios masculinos e femininos, ameaçavam-me, torturavam-me, num vozerio infernal, levando-me às raias da loucura sem poder resistir mais. Eu caía no chão, a tremer e a estrebuchar, enquanto a língua se me enrolava e uma baba grossa e viscosa escorria-me pelos cantos da boca. A princípio, ninguém sabia o que estava acontecendo, qual seria meu problema. Como figura de grande projeção na corte de Ciro, fazendo parte da família imperial, esconderam minhas crises, de modo que poucas pessoas souberam que eu não estava bem. Eu era o príncipe herdeiro, sucessor de Ciro, e os mais íntimos procuraram evitar que o povo, supersticioso, tomasse conhecimento do meu estado. Somente minha mãe conseguia sempre ajudar-me, fazendo com que eu retornasse à normalidade. Ao readquirir a consciência, voltando dessas crises, sentia-me exausto e dormia por longas horas, assistido amorosamente por minha mãe e por minha esposa. Ao acordar, não me lembrava de nada. Consultados vários herboristas, magos, entendidos em moléstias e religiosos do templo de Mitra, que estudavam medicina, nenhum deles conseguiu diagnosticar a enfermidade insidiosa que me consumia as forças e me tornava um ser inseguro. Apenas um deles, sacerdote de Ahura Mazda, atreveu-se a sugerir que eu sofria da doença maldita, isto é, era dominado por demônios. Este foi rechaçado pelos demais, e até humilhado pelos adversários, servidores do deus Mitra, por não poderem admitir que um príncipe real, descendente dos deuses, pudesse ser atingido por moléstia tão humilhante. A par disso, meu coração se encheu de revolta. Por que comigo? Eu, que tinha tudo para ser feliz, que era belo e amado por todos, especialmente pelas mulheres que borboleteavam a meu redor, disputando-me as atenções e as honrarias. Eu, que seria o maior soberano que o mundo já tinha visto. As ideias megalomaníacas só faziam aumentar a incidência das crises. A cada dia, tornava-me mais áspero, cruel e arrogante. Os ataques de cólera faziam-me, não raro, mandar matar aqueles que me serviam, por motivos fúteis ou sem motivo algum, simplesmente por ter me desagradado, escolhido o traje errado ou servir-me uma iguaria que não julgava boa o suficiente. A falta de minha mãe, aquela que me fora um anjo tutelar na existência, gerava-me as maiores dificuldades. Agora que ela se fora, não tinha a quem recorrer a não ser aos escravos. Minha esposa, sem o apoio e a presença de minha genitora, que lhe dava forças, afastara-se de mim, temendo minhas crises, supersticiosa e infantil. Contudo, tal reação, natural e comum num povo ignorante e atrasado, decepcionara-me mais do que gostaria de admitir. No fundo, inseguros, não era só minha esposa que fugia, mas todos os que temiam minha presença, por desconhecer qual seria a minha atitude diante de alguma situação nova, mesmo a mais corriqueira. Passei a demonstrar desconfiança e rancor diante daqueles com quem convivia. Notava perigos por todos os lados e tinha reações estranhas. Certa feita, reunido numa sala a conversar com amigos, ao olhar para um escravo que me trouxera bebida, senti-me envolver por uma intensa onda de ódio. Sem pensar, no impulso agarrei-o, encolerizado, gritando em altos brados. Como ousas entrar em meu palácio, traidor infame? Arrepender-te do que me fizeste. Guardas, prendei-o. Meus amigos, e o próprio escravo, ficaram estupefatos. Não, meu senhor. Jamais te trai. Por que o faria? Piedade. Os demais, apesar do medo que tinham de mim, tentaram ajudar o infeliz. Naquele exato momento, Aziz entrou na sala e, notando o ambiente estranho, discretamente indagou alguém o que estava acontecendo. Informado, rapidamente dirigiu-se a mim, afirmando: Meu príncipe, este homem é Botijo, que sempre te foi fiel. Irritado, como sempre acontecia ao ser contrariado, reagi. Pensas que me enganas? Este é o vil Atatefe, que me traiu e me aprisionou no Egito.
Aziz aproximou-se mais de mim e, com um olhar terno e cheio de compaixão, murmurou ao meu ouvido: Meu senhor, nunca estiveste na terra dos faraós. Deve haver alguma outra explicação. Torna-te e reage contra essas ideias estranhas. Assim falando, colocou a mão em meu braço. Naquele momento, notei que algo se desprendeu de sua mão e correu pelo meu corpo como fagulha, envolvendo-me em inusitado bem-estar. Respirei fundo, sentindo-me melhor e tentando expulsar da mente aqueles pensamentos, embora não fosse fácil. Em breve voltei ao normal, continuando a conversar com os companheiros, como se nada tivesse acontecido. O escravo, mais calmo e profundamente agradecido, olhou para o sábio Aziz e curvou-se diante dele, murmurando palavras de gratidão. O ancião sorriu e, discretamente, fez-lhe leve sinal para sair, ao que ele obedeceu incontinente. Fatos como esse passaram a acontecer com certa frequência. Os mais chegados procuravam uma desculpa para minhas atitudes, e tudo era abafado. Em outras ocasiões, porém, eu ficava de tal modo violento que ninguém me podia impedir os atos de barbárie. Estava sempre a ver inimigos em toda parte, personagens que conhecera em outros tempos, dos quais guardava lembranças desagradáveis e nocivas, transferindo para a vida atual o ódio que ainda sentia deles. Em relação à figura materna, sentia que era alguém muito querido, que reencontrara nesta existência e que viera para me amparar. Ao pensar nela, agora que não mais habitava o corpo físico, as imagens se misturavam. Ora eu a via com a aparência de minha mãe, ora como uma jovem magra e de olhos grandes e aveludados, que me servia água e comida num tipo de caverna rochosa, cheia de pó, onde havia muitas outras pessoas, que me pareciam escravas. De repente, eu caía no solo, meus olhos se cerravam e eu nunca mais a via, afastamento que me deixava desesperado, entregue a um profundo sofrimento e solidão, os mesmos sentimentos que experimentei ao perder minha mãe. Assim, em minha mente doente, as imagens desta vida se misturavam com as de vidas anteriores, levando-me pouco a pouco à loucura. No mais, levava a vida até certo ponto normal. Somente fui entender o que aconteceu comigo muito tempo depois, no além-túmulo. Em virtude dos crimes praticados, gerara extensas e nocivas vibrações de ódio e rancor que se perpetuavam no tempo e no espaço. Na mente doentia, passado e presente se misturavam, pela sintonia com as fontes do mal e os seres que, sendo minhas vítimas, não me perdoaram pelas dores e sofrimentos que lhes causei. Mantivera-me ileso aos ataques das sombras enquanto pautara a vida pela boa conduta, sem causar e nem desejar o mal ao outrem. Ao modificar-me para pior, minhas defesas foram por água abaixo, pelas brechas morais que me permitira, ligando-me novamente aos seres vingativos que só desejavam destruir-me. Enquanto minha mãe esteve junto comigo, era meu refúgio e minha segurança, pela superioridade moral já conquistada, e que me mantinha sob sua tutela. Por isso, ao lado dela não sentia nada, todas as dores eram amenizadas e todas as sombras afastadas. De outras vezes, deixava-me conduzir docilmente por pessoas que tinham ascendência sobre mim, nas quais confiava e das quais acatava as ideias com singular obediência, para a perplexidade de todos os que conviviam comigo, incapazes de entender minhas reações. 13. Em busca de emoções. Certo dia, decidi sair a passeio pelas ruas da nossa capital. No fundo, desejava novas emoções, encontrar mulheres diferentes que me excitassem os sentidos. Já experimentara de tudo a que tinha acesso e sentia-me sedento de prazeres novos. Tudo começara certa ocasião, numa tarde extraordinariamente quente, quando passava perto de um grupo de pessoas que conversavam, numa das salas do palácio, e ouvi alguém comentar que, em um dos bairros mais pobres da cidade, havia uma jovem de extraordinária beleza e que, não obstante pudesse escolher qualquer homem, jamais se interessara por ninguém. Até então, rejeitara sumariamente a todos os candidatos que haviam tentado aproximar-se dela. Essas informações estimularam minha curiosidade e despertaram-me o interesse. Ordenei a 2 homens da minha guarda pessoal, Rafit e Malek, que fizessem averiguações e, depois,
Confiante em meu poder de sedução, para lá me dirigi com eles. Vagando pelas ruas pobres, acabamos por nos perder. As vias públicas estavam desertas, sem viva alma. As pessoas do povo tinham medo de desconhecidos, especialmente cavaleiros, e se escondiam. Estava para bater numa das miseráveis taperas e obter a informação que desejava, mesmo que precisasse usar a força, quando vi uma porta aberta, meio escondida entre a vegetação. Parei, desci do cavalo e entrei. O ambiente era escuro e, num primeiro momento, tive dificuldade de enxergar, uma vez que viera da claridade dia onde um sol forte e quente resplandecia no céu. Aos poucos, acostumando-me à penumbra, comecei a divisar o ambiente. A princípio, atingiu-me um cheiro forte de ervas, que dominava tudo. As paredes estavam cobertas por prateleiras onde se viam grande quantidade de potes de barro de tamanhos diversos, enfileirados, tufos de ervas amarradas com fibra de vegetal, corpos de animais que haviam passado por algum processo de conservação estavam expostos, secos, como se tivessem vida. No chão de terra batida, havia imensas ânforas de óleos aromáticos e tonéis de substâncias desconhecidas para mim. Numa mesa, montes de rolos de papiros se aglomeravam. Muitas outras coisas havia naquele lugar, fazendo-me esquecer o que me levara até ali. Estava assim, entretido a examinar o local, quando alguém pigarreou as minhas costas. Voltei-me. Contemplei o recém-chegado, surpreso. Ali estava o ser mais repulsivo que já tinha visto em toda a minha vida. Era quase um anão, baixo, corpo rotundo, pernas curtas e tortas e braços semelhantes a garras. A cabeleira, desgrenhada e suja, formava uma moldura condizente com o rosto pálido, o nariz adunco e os lábios finos na boca grande, que mais parecia uma fenda. Os pequenos olhos amarelados e perscrutadores de serpente me encheram de pavor. Parecia-me conhecê-lo, embora nunca o tivesse visto. Entrara pela porta dos fundos, vindo do interior, e ensaiou um sorriso, tentando ser gentil, enquanto se inclinava numa reverência ligeira, ao mesmo tempo que, com voz rouquenha e sem expressão, dirigiu-se a mim. Desejas algo, senhor? Estou aqui para servir-te. Seu tom de voz que soou desagradável aos meus ouvidos. Como eu permanecesse calado, estupefato, ele levantou a cabeça, e, ao fazê-lo, sua expressão mudou de repente. Os pequenos olhos amarelados de serpente se arregalaram ao ver-me, lançando chispas, e a enorme boca em fenda se abriu ainda mais naquilo que pretendia fosse um sorriso, levemente irônico. Notei que estava surpreso, como se me tivesse reconhecido, o que me causou desagradável estranheza. No entanto, isso seria difícil, se não impossível, pois eu tivera o cuidado de vir trajado com vestes simples do povo, o mesmo acontecendo com meus homens. A menos que ele me tivesse visto desfilando junto com o exército, ao retornar de alguma campanha guerreira vitoriosa. Porém, nessa circunstância, eu estaria vestindo uniforme e não seria fácil reconhecer-me. Percebendo que o silêncio se fizera longo demais e que ele aguardava, fitei o obsequioso herborista que me observava com ar interrogativo, esfregando as mãos nervosas, e expliquei-lhe a razão da minha presença. Estou à procura de certo endereço. Sem deixar-me concluir a frase, ele zombou, sorrindo novamente, um riso que mais parecia uma careta. Sei o que desejas, meu senhor. Procuras encontrar certa jovem de peregrina beleza e vulgar encanto. Fiquei um tanto irritado e, ao mesmo tempo, intrigado com sua atitude. Como ele soubera das minhas intenções? Tranquiliza-te, senhor. Não tenho poderes de adivinho. É que grande parte dos cavaleiros que passam por aqui desejam a mesma coisa. Encontrar a linda donzela, respondeu ele, parecendo ler meu pensamento. Ainda mais irritado do que eu já estava com a expressão do homenzinho, retruquei. Pois muito bem. Então, se sabes o que desejo, dá-me o que procuro. Pagar-te-ei regiamente. Sem se preocupar com a pressa que eu demonstrava nem tampouco com minha irritação, ele prosseguiu com a mesma calma. Meu senhor, para obteres o que desejas necessitarás muito mais do que um endereço. Tenho aqui,
em minha loja, tudo o que te poderá ser útil para conseguires o amor da bela jovem. Minha exasperação chegava ao auge diante da petulância daquele feiticeiro. Indignado e soberbo, rosnei. Nada quero de ti a não ser o endereço solicitado. Após fitar-me de maneira perscrutadora, ele afivelou novo sorriso na face e inclinou-se delicadamente. Depois, indicou-me o lugar que eu tanto desejava. Pois muito bem, senhor. Segue por esta rua. Na segunda travessa, vira à direita. E a terceira casa do lado esquerdo. Sem agradecer, joguei-lhe com desprezo uma moeda aos pés e sai daquele pardieiro. Todavia, antes que tivesse tempo de montar em meu cavalo, os sons de uma flauta, que vinham de dentro da loja, atingiram meus ouvidos. A melodia mexeu com minhas fibras mais profundas. Os sons pareciam entrar em minha cabeça, acordando emoções antigas e desconhecidas. Senti-me inebriado, e ligeiro mal me acometeu. Contudo, lutei para readquirir meu equilíbrio, e, saindo daquele entorpecimento, montei, esporeando o cavalo, e afastamo-nos do lugar estranho e lúgubre. Chegando ao endereço indicado, a casa estava fechada, vazia. Esperamos algum tempo, mas, como os moradores demorassem em voltar, decepcionado, resolvi retornar ao palácio. Resignei-me pensando que, agora que já sabia como e onde encontrá-la, poderia voltar em outra ocasião, ou mesmo mandar meus guardas buscá-la. No palácio, demandei meus aposentos, inquieto e angustiado. O que estava acontecendo? Por que aquele homenzinho tivera o poder de me deixar tão desequilibrado e ansioso? E que música era aquela que me entrara pela cabeça e que mexera com meus nervos? Onde já ouvira aquela melodia? Joguei-me no leito imerso em íntimas cogitações. Não conseguia parar de pensar no estranho anão. Desejava afastar o pensamento, para livrar-me do mal-estar, porém não conseguia. A imagem dele prosseguia em minha mente, e seus olhos de serpente como que me enfeitiçavam. Acabei por adormecer. Imagens estranhas desfilaram-me na cabeça como lembranças de um outro lugar, de uma outra época. Vi um soberbo palácio, onde muitos escravos andavam de um lado para outro, calados. Um imenso jardim, escuro e cheio de plantas e árvores, circundava-o. De súbito, começou a soar uma melodia, tocada por mãos invisíveis, semelhante à que ouvira na loja, agitando o meu íntimo. Ao mesmo tempo, odor delicioso de perfume se espalhava por todos os lugares. Conquanto inebriado, um grande peso atingia meu peito, penosa sensação de esmagamento causava-me imensa dor. A respiração tornara-se difícil, asfixiando-me. Comecei a ver sangue, muito sangue, tudo estava mergulhado em sangue. No meio desse sangue que cobria tudo, divisei a figura do horrendo anão. Gritei apavorado. Acordei, gelado de medo, trêmulo, coberto por abundante suor, enquanto o coração batia descompassado, parecendo querer saltar do peito. Relancei em torno os olhos arregalados, temendo estar num malfadado palácio. Ao perceber o ambiente familiar de meu quarto, ao reconhecer-me em meu leito, respirei mais aliviado. Tinha sido apenas um sonho. Aos poucos, serenei, voltando à normalidade. Todavia, o sonho fora tão real que eu sentia que já estivera lá. Tinha a convicção de que já vivera naquele belo palácio, onde crimes inauditos haviam ocorrido. Ao mesmo tempo, senti branda aragem refrescar minha mente cansada, enquanto alguém murmurava em meus ouvidos. Não te comprometas mais. Estás numa posição em que podes fazer muito bem. Evita mergulhar em novos crimes, pois só aumentarás teus sofrimentos. Aproveita a oportunidade que te foi concedida e planta o amor ajudando aqueles a quem prejudicaste um dia. O momento é crucial em tua existência. Dependerá apenas de ti mesmo a aventura ou a infelicidade que recair sobre tua vida. Esfreguei os olhos e balancei a cabeça, expulsando as ideias incômodas que faziam questão de se aboletar em meu cérebro. Pá! Foi apenas um sonho. Nada mais do que isso. Levantei-me de um pulo e deixei meus aposentos. Precisava resolver alguns assuntos que eram da minha competência.
Ao mesmo tempo, lembrando-me da jovem que desejava conhecer, dei ordem aos 2 guardas que me tinham acompanhado para buscá-la. Meu senhor, e se não a encontrarmos? Perguntou Rafite, um deles. Trazei essa mulher. É uma ordem. Podeis gastar o tempo que for preciso, mas não retorneis sem ela, ou respondereis com a própria vida. Rafite e Malek saíram imediatamente para cumprir a ordem. Procurei Ciro na sala do trono. Precisava falar com ele. Como estivesse ocupado atendendo delegações de outros países, fiquei aguardando. Mas a paciência nunca foi meu forte. Cansei-me de esperar e fui procurar meus amigos. Ao passar por um dos jardins do palácio, encontrei minha esposa. Desejava falar-me. Feliz, contou-me que estava grávida. A princípio, também me alegrei. Um novo príncipe ia nascer e era motivo de regozijo. Conversamos um pouco. Quase não tínhamos oportunidade de ficar juntos, porque eu estava sempre ocupado, ora guerreando em terras distantes, ora na companhia dos amigos, em farras, caçadas e jogos. Nisso, um de meus irmãos, Esmertes, aproximou-se. Minha esposa já se levantava do banco para ir embora, quando tropeçou em pequena pedra. Meu irmão, que chegava, segurou a tempo, impedindo que caísse. Aquele simples gesto gerou ideias negativas em minha cabeça. Esmerdes pareceu-me gentil demais e delicado em excesso com minha esposa. Roxana levantou a cabeça e agradeceu-lhe, sorridente, uma atitude que seria normal em outras circunstâncias. Essa troca de olhares, no entanto, foi o suficiente para que me pusesse a pensar que havia alguma coisa entre ambos. Certamente seriam amantes e estaria me traindo. Possessivo, deixei-me dominar pela ira. O ciúme passou a corroer minhas entranhas. Mente em desequilíbrio, daí foi um passo para inventar uma história. Remoendo os pensamentos, criava quadros mentais em que os via juntos no leito, entregues à paixão, trocando olhares lascivos, apaixonados, ou rindo de mim pelas costas. Sim, era isso. Porque, em todos aqueles anos ela nunca ficara grávida, e agora iria dar-me um herdeiro. Com o coração tumultuado pelo ódio e pelo ciúme, fitei o irmão e perguntei. Afinal, a que vieste, irmão? Nosso pai te chama. Demandei o interior do palácio com o peito e a mente em brasas. Não me sentia em condições de falar com Ciro, porém um chamado do imperador era uma ordem e precisava ser cumprida, mesmo que esse soberano fosse meu pai. Encaminhando-me para a sala do trono, procurei acalmar o íntimo. Entrei. Ciro estava cercado apenas de seus assessores mais diretos, entre eles, Creso. Ao ver-me, fez sinal para que me aproximasse. Desejas falar comigo, senhor? Sim, meu filho. Viste as várias delegações que aqui se fizeram presentes hoje. Concordei com um gesto de cabeça. Ele prosseguiu. Pois bem. Uma delas, a delegação da Média, trouxe-me inquietantes informações a respeito do que está acontecendo em uma região do seu país, ameaçado de ser invadido por tribos nômades da Ásia Central. É um povo pacato, sem poder e sem exército. Está sob nossa proteção, uma vez que a Média pertence aos nossos domínios. Isto significa que teremos de iniciar uma nova guerra. O que pensas disso? Penso que não podemos deixar de agir, socorrendo esse território. Estaremos confirmando nosso poderio, demonstrando que ninguém pode invadir nossos domínios impunemente. Estou à disposição, meu rei. Pois muito bem. Penso como tu. Aliás, precisamos mesmo colocar um ponto final às invasões que desafiam nosso poderio. Fui informado de que uma dessas tribos atacou um povoado na fronteira da Pérsia. Dirigindo-se a Creso, seu conselheiro mais próximo, ordenou. Manda uma convocação aos nossos generais. Teremos uma reunião amanhã, ao nascer do sol. Sim, majestade. Ciro colocou a mão em meu ombro e deixamos a sala palestrar sobre o problema que surgia exigindo solução. 14. Nova guerra se anuncia. A Pérsia agora era um imenso império sob o comando do grande Ciro. Muitas vezes acompanhei meu imperador em suas campanhas guerreiras.
Ciro fazia questão de que eu participasse de seu séquito nas expedições de conquista, para que pudesse praticar tudo o que aprendera na teoria sobre a arte da guerra. Sentia-me feliz ao lado dele, e mergulhava com paixão nos combates, sentindo verdadeira volúpia à frente do sangue que se derramava aos borbotões, caindo de um peito aberto pela minha machadinha. De tal maneira me ligava às ações guerreiras que não sentia o mal-estar costumeiro, não era atacado pelas crises que tanto me afligiam e nem visitado pelos seres maléficos que temia. Talvez porque, como fosse um período de muita atividade, a mente estivesse ocupada com coisas diferentes. Conquanto me sentisse satisfeito por um lado, por outro isso não me impedia de discordar de Ciro. Reconhecia-lhe o espírito guerreiro, o tino nas estratégias de combate, o grande líder da diplomacia nos acordos com os povos dominados, o carisma para lidar com todos. Todavia, analisando as atitudes do imperador, não concordava com muitas das suas ações. Achava-o extremamente benevolente e generoso para com os povos vencidos, concedia-lhes muito poder de decisão, permitindo que continuassem a gerir sua própria administração, não interferia em suas crenças, quaisquer que fossem, respeitando-as, não admitia saques de guerra, o que sempre fora prática usual entre os povos, após a vitória, segundo eu havia estudado com Aziz, meu mestre, durante nosso exílio em Anshan. Ao ver-me mal-humorado, descontente, Ciro encontrava sempre uma oportunidade de dialogar comigo após a luta. Acendiam-se as fogueiras, cuidava-se dos feridos, recolhiam-se os mortos colocando-os em uma vala comum. Depois, enquanto eram preparadas as carnes para a comemoração e as bebidas corriam soltas, ele procurava-me. Nesse momento, a respiração mais tranquila, relaxando as tensões, eu e ele nos sentávamos para descansar recuperando as energias gastas, aproveitando para conversar sobre o combate, as estratégias utilizadas, o que fora positivo ou o que poderia ser modificado, o comportamento dos soldados durante o combate, enfim, o clima que redundara na vitória. Era o momento que eu utilizava para expor minhas ideias, entendendo ser essa sua intenção. Desejava conhecer meus pensamentos mais íntimos, verificar meu aproveitamento. Em uma dessas ocasiões, o imperador deixou-me falar sem interromper, anotando tudo mentalmente. Depois, argumentou à sua maneira. Meu filho Cambugia, louvo tua equidade e inteligência. Algum dia, tu serás meu sucessor e um grande rei. Todavia, não posso deixar de expor-te meu ponto de vista. Desagrada-te a maneira como me comporto em relação ao povo vencido. Acreditas que deveria permitir aos guerreiros fazer o saque nas cidades, enriquecendo-nos com o espólio de guerra. Entretanto, agindo com generosidade, percebo que ganhamos muito mais. Agradecidos, os povos vencidos nos cobrem de presentes e dádivas. Tornam-se nossos tributários e pagam uma parcela de tudo o que produzem. Sentindo-se satisfeitos porque não se sentem humilhados, mantêm sua própria administração, com líderes locais, continuam a ter o direito de viver conforme desejam, sem interferência nossa. Asseguro-te, meu filho, que se sentem mais seguros e estão em melhor situação sob o controle de um governo forte, do que se fossem independentes, obrigados a lutar contra seus inimigos. Ao que retruquei, impaciente. Compreendo-te o pensamento, meu imperador e pai. Porém, ouso discordar, pois julgo que tanta liberalidade pode ser-nos nociva, se não temerária. Ao mostrar-lhes excessiva condescendência, poderão acreditar nos fracos, o que acabará por despertar-lhes o desejo de serem livres. Ao contrário, Cambugia. Somos fortes, invencíveis, e eles sabem disso. Não ignoram que podemos esmagá-los com nossas tropas, ao menor indício de levante. Entendem perfeitamente que essa condescendência de nossa parte não representa fraqueza, mas desejo de viver em harmonia com eles, numa relação em que o respeito recíproco é fundamental. Compreendendo que seria incapaz de alterar-lhe o ponto de vista, procurei modificar o enfoque, prosseguindo em minhas observações. E quanto à liberdade de crença, meu senhor, percebo que a generosidade do teu coração, jamais desmentida,
Faz com que hajas com serenidade, acatando-lhes o modo de pensar, em detrimento da nossa fé. Se nossa religião é a melhor, por que não obrigá-los a segui-la? Não te parece que estaríamos sendo mais coerentes com nossas crenças e que Ura Mazda ficaria satisfeito conosco, beneficiando-nos de maneira especial, com colheitas mais fartas, mais paz e prosperidade? Ciro respirou fundo, alisou a barba bem tratada e respondeu com firmeza e seriedade. Julgas realmente que obrigar um povo a modificar suas crenças, abandonando a fé de seus ancestrais para aderir à nossa, seria o melhor, filho meu? Acreditas mesmo que tal atitude iria funcionar e que teríamos novos e fiéis adoradores de nossos deuses? Acredito que, pelo menos, eles teriam a oportunidade de conhecê-los. Não te enganes, meu querido filho. Poderíamos fazer adoradores de superfície, mas nunca de coração. Obrigados a seguir nossa fé religiosa, sentiriam rancor pelos nossos deuses e por nós, que os submetemos. Nunca, porém, no íntimo e em consciência, de onde origina toda a fé. E, em última análise, não é exatamente desse modo que trata o nosso povo, permitindo que continue a adorar a Mitra, deus do sol, a Naita, a deusa da terra e da fertilidade, e Elma, deus touro. Impeço que o povo se embriague com Elma. Não porque as pessoas têm que perceber, por si mesmas, a verdadeira fé. Não prega Zaratustra que o dever do homem se resume em fazer inimigo, amigo, fazer do injusto, justo, fazer do ignorante, instruído. É o que tenho tentado colocar em prática. Ciro fez uma pausa, analisando minha reação, depois de pensar um pouco, e prosseguiu. Cambugia, filho meu, em minhas andanças pelo mundo, tenho observado que cada povo tem um pensamento próprio, coerente com seu progresso alcançado. Percebo que, se os deuses são violentos e sanguinários, assim será o povo que os adora. Quando os deuses são sábios e benevolentes, também o povo é o mais pacífico e ponderado. Eu me calei. Não adiantava tentar expor-lhe minhas ideias, ele não aceitaria. Respirei fundo, fitando-o, e concordei com um ligeiro sorriso. Tens razão, meu pai. Além de poderoso, és um homem sábio. Tenho orgulho de ser teu filho. Glória e saúde ao imperador. Ele bateu em minhas costas, carinhoso e sorridente, sem imaginar os pensamentos que me passavam pela mente. Algum dia, tu morrerás, meu pai, e chegará a minha hora. Serei imperador e, então, ninguém poderá impedir-me de agir como desejo e nossas conversas se repetiam ano após ano. Ciro raramente ficava na cidade, concedendo-se alguns períodos de descanso entre uma campanha e outra. Algumas vezes eu o acompanhava, outras, não. Sempre que nos reuníamos, porém, nossas conversas versavam sobre os mesmos assuntos, modificando-se apenas o enfoque dos temas. Nesse mesmo dia, em que o imperador recebera as delegações estrangeiras, dialogava com meu pai, assim como sempre fazíamos, sem conseguir convencê-lo das minhas ideias, quando um assessor veio avisá-lo de que tudo estava pronto para o banquete. Levantamo-nos e Ciro sorriu bem-humorado. Vem, meu filho. Vamos comer e beber, que bem o merecemos. Entramos no imenso salão onde seria realizado o banquete. À luz das tochas, colocadas a espaços regulares em nichos nas paredes, podíamos abarcar com os olhos a decoração do salão, as pinturas no teto e nas paredes, os convidados que se espalhavam pelo amplo recinto. Os membros das delegações já estavam presentes e acomodados. Quando Ciro entrou, todos se ergueram, como mandava o protocolo. Dirigimo-nos para o lugar que nos estava reservado, e, com um sinal, o imperador deu por iniciada a festa. Os escravos entraram trazendo ânforas de bebida e rapidamente enchiam os copos dos convivas. Quantidade enorme de iguarias fora colocada em bandejas em imensa mesa baixa, em torno da qual se acomodaram os convidados, recostados em macias almofadas. Eram carnes de caça e aves, assadas no braseiro, cereais preparados ao gosto persa, cozidos de legumes e frutas variadas. Ao centro, um grupo de belas bailarinas executava uma dança ao som de melodia tocada por escravos em seus instrumentos musicais.
Após o repasto, Ciro apresentou-me os membros das delegações ali presentes. Conversamos cordialmente, trocando ideias sobre assuntos de interesse dos países ali representados e estudando as possibilidades de comércio. Dediquei atenção especial ao grupo dos Medos, que solicitava nossa ajuda, procurando mais informações sobre a situação existente. Geovus, o chefe da delegação, mostrou sua inquietude quanto à segurança do seu país e dos seus habitantes, visto que havia perigo real de um ataque de tribos vizinhas, conforme mostravam as notícias colhidas por informantes leais, que ouviram comentários a esse respeito, misturados no anonimato da multidão. Como nosso povo ocupa uma faixa de fronteira nas montanhas, que interessa a essas tribos, facilmente nos destruirão. Por tradição, nosso povo é pacífico e ordeiro, ligado ao cultivo da terra e à criação de cabras, explicou Geovus. Outro membro da delegação comentou assustado. Exatamente porque nossos costumes e tradições são de um povo fraterno e hospitaleiro, observadores dos massagetas têm sido vistos em nosso território, entram na cidade, anotam tudo o que veem e tecem comentários não raros sobre os vapores da bebida. Em razão disso, prosseguiu Geovus, nossa preocupação com a segurança do povo. Não temos exércitos nem armas em quantidade para reprimir um ataque. Confiamos que Ciro, o imperador persa, sempre magnânimo e abençoado pelos deuses, possa nos proteger, uma vez que fazemos parte do seu império. Alisando minha barba, ouvi as suas palavras com atenção, ao mesmo tempo que, intimamente, tentava descobrir as vantagens da operação. Afinal, externei meu pensamento. Serenai vossos corações, valentes varões. Está marcada uma reunião para amanhã cedo com o alto comando das forças persas. Somente depois poderemos ajuizar a melhor atitude a ser tomada. Estais certos, porém, de que Ciro tudo fará para proteger-vos. Alegando cansaço, levantei-me, apresentando-lhes minhas despedidas e encaminhando-me para meus aposentos particulares. O dia seguinte prenunciava grandes expectativas e eu precisava estar presente à reunião. Recolhi-me. Confesso que me ative mais em pensar na donzela que centralizava meus desejos na ocasião. Chamei Míria, a escrava que aguardava meu retorno. Rafite e Maleque já voltaram? Ainda não, meu senhor, respondeu delicadamente com uma reverência. Quando voltarem, eu quero ser informado. Seja a hora que for. Ouviste? Sim, meu senhor. Após ajudar-me nos preparativos para dormir, ela saiu. Deitei-me. Nessa noite tive sonhos agitados, despertando perturbado e exausto. Ao chegar ao local da reunião, todos ali já estavam. Acomodei-me e me pus a acompanhar as opiniões dos diversos chefes guerreiros e conselheiros do rei. Afinal, decidiram-se pela guerra contra as tribos que ameaçavam a Pérsia Média, especialmente os massagetas. Em seguida, passaram a estudar o melhor trajeto a ser utilizado e tudo mais que fosse necessário para o empreendimento. Eu, porém, não estava preocupado com a operação guerreira. Relanceando os olhos pela sala, em dado momento vi, atrás de uma colunata, um homem que me fazia sinais. Reconheci Rafite. Disfarçadamente, aproximei-me dele, que me confidenciou. Senhor, trago-te novidades. Ela está aqui no palácio. Onde? Presa, senhor. Naquele lugar que sabes. Recusou-se terminantemente a nos acompanhar e não tivemos opção a não ser trazê-la amarrada. Ótimo. Mantende-a sob vigilância. Não quero que ninguém se aproxime dela. Assim que puder, irei vê-la. Meu coração batia descompassado. Como um adolescente que tem seu primeiro amor, eu tremia de ansiedade. Mal acabou a reunião, os presentes se dispersaram e Ciro me chamou. Cambugia, irás comigo. Senti como se um tremendo golpe me atingisse a cabeça. Eu não poderia deixar a cidade naquele momento. O imperador percebeu minha hesitação. O que houve? Parece-me que não ficaste contente por acompanhar-me nessa campanha, filho meu. Coloquei meu melhor sorriso no rosto, ao mesmo tempo que febrilmente procurava pensar numa desculpa, e afinal respondi.
Senhor meu Rei. Louvo-te e agradeço-te a glória e a honra de te acompanhar em mais essa campanha que está para se iniciar. Sabes quanto me apraz seguir-te e aprender contigo. Todavia, não sei se seria o momento de nos afastarmos ambos da capital, deixando em outras mãos. Sinto algo no ar, como que um perigo que se aproxima. Talvez seja uma premonição, não sei. Ciro, que sempre fora um tanto supersticioso, indagou preocupado. Mas, o que sentes de concreto? Tiveste um aviso dos nossos deuses? Intimamente, sorri satisfeito. Ele morderá a isca. Não chega a tanto, meu pai. É apenas uma estranha sensação de inquietude que me domina o coração. Além disso, minha esposa Roxana está prenha e logo nosso filho irá nascer. Gostaria de permanecer aqui, se concordares e puderes dispensar-me. Ciro respirou fundo, batendo em minhas costas cordialmente. Tens razão, meu filho. Bem pensado. Permanecerás na capital, enquanto comando nossos exércitos. Fico mais tranquilo contigo aqui no trono, que será até um dia, de qualquer modo, sanado o problema aqui ou numa eventualidade que surja, sempre poderás te reunir a mim, onde estivermos. De resto, é também uma bela oportunidade de exercício administrativo, como aquela em que foste governador da Babilônia, e na qual te saíste muito bem, provando que és realmente meu filho. Além disso, Senhor meu pai, as obras da nova capital não prescindem de olhares atentos e de alguém que verifique os progressos realizados. Sabes bem como são indolentes esses trabalhadores. Muito bem lembrado, meu filho. As obras de Passargada precisam de alguém que lhes imprima a maior rapidez. Desejo que nossa futura capital seja concluída quanto antes. Mais uma razão para permaneceres aqui. Ah! Certifica-te de que os construtores tenham acrescentado, em meu mausoléu, as modificações sobre as quais já conversamos. Sim, meu pai. Podes ficar descansado, ficarei atento. Ciro colocou a mão em meu ombro com expressão séria. Confio em ti, meu filho. Depois, como meu pai me dispensasse para cuidar de outros assuntos, agradecido beijei-lhe a mão direita, afastando-me. Respirava mais aliviado. A verdade é que, em hipótese nenhuma, sairia de Ecbatana nesse momento. Desse dia em diante, iniciaram-se os preparativos para a partida. Verificavam-se os materiais bélicos, afiavam-se as armas, providenciavam-se os equipamentos de campanha, as tendas, os víveres, a água, que seria transportada em barricas, aprestavam-se os animais e tudo o mais necessário para um trajeto de longo curso. 15. Ligeiros dados históricos. Para entender os fatos em curso, faz-se necessário deslocarmos-nos, no tempo e no espaço, à época em que tudo começou. Ciro II, o Grande, da Pérsia, fundador da dinastia Aquemênida, era um príncipe com ascendência na casa real dos Medos, povo que dominava o planalto iraniano. Astiages, seu avô, herdou do pai, Sexares, 625-550 a.C., o maior rei da Média, um extenso território, que compreendia a Pérsia, a Síria e a Média. Os povos medos e persas, habitantes do planalto iraniano, pertenciam ao grupo dos indo-europeus, que viviam nas estepes orientais do Mar Cáspio e denominavam-se ários, isto é, nobres. Os povos medos estabeleceram-se na parte setentrional dos Montes Zagros, próximo da Síria, por volta do século IX a.C. Eram de estatura elevada, valentes e bons cavaleiros. Dedicavam-se à agricultura e ao pastoreio. Trabalhavam vários metais, entre eles o ouro, o cobre, a prata, o bronze. Astiages, sucessor de Sexares, recebendo a herança, resolveu gozar a vida. Diante do exemplo do imperador, o povo abandonou a moral severa e a vida simples que levavam. A riqueza, conquistada muito rapidamente, subiu-lhes a cabeça, fazendo com que não a usassem com sabedoria e parcimônia. As classes altas passaram a ter gastos desmedidos com luxo, festas, roupas, e as mulheres não dispensavam cremes e joias.
Com a decadência dos valores morais, a justiça passou a ser desprezada. Astiages, conforme relata o historiador Heródoto, desentendendo-se com seu mordomo, mandou matar-lhe o filho. Harpago, cheio de dor e revolta, manteve seu ódio pelo tirano através dos anos e vingou-se, muitos anos depois, ajudando Ciro, o brilhante rei da dependência meda de Anshan, na Pérsia, a depor Astiages, seu avô, déspota de Ecbátana, derrotando-o. Levado Astiages para julgamento, Ciro, generosamente, poupou-lhe a vida. Marchando para a capital da Média, Ecbátana, entrou como conquistador, e os próprios medos festejaram sua vitória, e sem maiores problemas receberam-no como novo soberano. Por acordo, a posição entre os reinos se inverteu, e a Pérsia, que era submetida à Média, passou a ser senhora, preparando-se para dominar também todo o Oriente Próximo. A parte ocidental da Anatólia era ocupada pelo reino da Lídia, ao qual estavam submetidas as colônias gregas da costa da Anatólia, cujo rei Creso, 570-546 a.C., conspirava contra a Pérsia. Sabendo disso, Ciro, com uma hábil estratégia, dominou a situação em virtude da maior resistência dos seus camelos, contra os quais a cavalaria adversária não podia lutar. As tropas lídias debandaram e o rei persa ocupou Sardes, sua capital, depondo Creso, seu rei, em 546 a.C. Humilhando, o rei lídio mandou erguer uma grande pira funerária, na qual subiu com a família, sua esposa e os filhos, e com os demais nobres sobreviventes do combate, ordenando aos servos que a acendessem. Não queria sobreviver à terrível derrota. Nos últimos momentos, arrependeu-se de tudo o que havia feito. Ciro, que era generoso, apiedou-se da tragédia de Creso e mandou apagar o fogo, levando o antigo rei Lídio para a Pérsia e fazendo dele um de seus melhores e mais leais conselheiros. Tendo conquistado a Lídia, não lhe foi difícil, mais tarde, dominar as cidades gregas, que resistiram durante vários anos, desde Cnido até o Helesponto, exceção feita a Mileto, que preservou sua independência por ter se recusado a ajudar os outros estados gregos, seus irmãos. Ambicioso e incontentável, Ciro lançou seus olhos sobre a Mesopotâmia, partindo para a conquista da Babilônia, a poderosa cidade que dominava toda a região entre os rios Tigre e Eufrates. Para isso, aproveitou-se da impopularidade de Nabonido, rei babilônio, que não se ocupava da administração do reino, deixando o governo e dedicando-se à arqueologia e à escavação das antiguidades da Suméria, enquanto seu reino se desfazia. O povo, mergulhado nos prazeres, abandonou as artes da guerra, e a desordem invadiu o exército. Os homens de negócios partiram para atividades financistas com outros povos, esquecendo-se da pátria. Os sacerdotes usurparam todo o poder real, acumulando imensas riquezas nos templos, a tal ponto que o povo passou a rejeitá-los. Era essa a situação que Ciro encontrou ao investir contra a Babilônia. Quando o rei persa aproximou-se da grande cidade com seu disciplinado e invencível exército, em fileiras intermináveis, causou viva impressão em seus habitantes. Aqueles que eram contra os sacerdotes coligaram-se e abriram-lhe as portas da cidade, recebendo-o como libertador. Ciro, magnânimo por natureza, tinha uma postura diferente dos outros soberanos de sua época. Não saqueava as cidades, não destruía seus templos e, ao contrário, mostrava respeito pelos vencidos e por suas crenças. Os babilônios, que haviam resistido por tanto tempo, acalmaram-se quando lhe viram as nobres atitudes para preservar os templos babilônicos e honrar seus deuses. Após dominar a cidade 539 a.C., o rei persa mandou preparar uma cerimônia em que ofereceu sacrifícios às divindades locais, e consagrou-se rei no templo de Marduk, o que o tornou simpático e confiável aos vencidos. Líder carismático, destacava-se invariavelmente por sua generosidade perante os vencidos, gerando gratidão e lealdade dos povos. Foi o que aconteceu também com os judeus. Conforme registram os textos bíblicos, Isaías profetiza afirmando que a Pérsia será o instrumento da libertação dos judeus. Ciro é invencível,
tomará a Babilônia e os libertará. Teria o rei persa recebido uma mensagem de origem divina que ordenava enviar de volta à Palestina todos os judeus cativos que viviam na Babilônia, o que se confirmou por meio de uma famosa declaração de Ciro que, em 537 a.C., autorizava os judeus a regressarem à Judéia, terminando com o período do cativeiro babilônico, iniciado quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, queimou toda a cidade, destruiu o templo de Salomão e levou para a Babilônia, como escravos, toda a população da cidade. Ciro restituiu aos judeus o que restara dos tesouros públicos que Nabucodonosor saqueara do templo de Salomão e ordenou que as comunidades em que viviam os judeus lhes fornecessem recursos para a grande viagem de retorno à pátria distante. Apesar de seu gesto generoso, certamente Ciro decepcionou os judeus com sua maneira diferente de ser. Os cativos, incontentáveis, desejavam mais. Esperavam que o conquistador destruísse a cidade que os mantivera escravos, mas, ao contrário, ele havia respeitado os babilônios e suas crenças, deixando os judeus indignados, embora agradecidos. Ciro só teve a ganhar com sua magnanimidade. A Palestina, situada em posição estratégica nas rotas comerciais do Egito, ficou guarnecida por um povo agradecido ao soberano pérsio e disposto a defendê-lo. Esse episódio da tomada da Babilônia ainda lhe rendeu a lealdade dos fenícios, povo hábil na arte da navegação, respeitado e admirado por todo o mundo conhecido e que viria a se constituir na base da marinha persa, anos depois, tornando-se fator decisivo na ação pelas conquistas na Trácia e nas guerras contra os gregos. Era essa a situação política no momento em que transcorre a nossa história. 16. Reencontro. Aliviado por convencer o imperador a deixar-me permanecer em Ecbatana, seguido por Rafite caminhei pelo palácio atravessando salas e galerias, corredores e terraços, até descer uma escadaria que conduzia a um pátio. Dentre as inúmeras portas que davam para esse pátio, parei diante de uma maior e mais pesada. Rafite retirou da algibeira uma chave e a colocou na fechadura, destravando-a. A porta se abriu rangendo nos gonzos. Em seguida, entramos, e ela se fechou novamente, após o que Rafite guardou cuidadosamente a chave. Respirei fundo e caminhei pelo corredor que assim me deparava. Cerca de 200 passos adiante, descemos uma escadaria em caracol, chegando a outro corredor com portas de ambos os lados. Diante de uma delas, aguardava-nos Malek. Como está ela? Indaguei. Mais calma, senhor. Muito bem. Abre a porta, Malek. Ambos deverão aguardar-me aqui. Peguei uma tocha que ele me entregou e, com o coração disparado, entrei. Era uma cela limpa, como mobiliário, havia apenas um leito, uma pequena mesa sobre a qual fora colocada uma candeia de azeite e um banco tosco de madeira. No ar, um cheiro de umidade e mofo, pela falta de sol. Num canto, espremida contra a parede, de cócoras, eu a vi tremendo de medo. Dirigi-me a ela com voz mansa, tentando tranquilizá-la. Nada temas, linda donzela. Não te farei mal algum. Ansiava apenas conhecer-te. Como te recusaste a vir, meus homens foram obrigados a trazer-te contra a tua vontade. Peço-te desculpas pela grosseria deles. Puxei o banco e sentei-me, desejando parecer descontraído, enquanto a observava disfarçadamente. Como te chamas? Nila, respondeu em voz baixa depois de alguns segundos. Aproxima-te, Nila. Não tenhas receio. Vamos conversar. A jovem pareceu pensar por alguns segundos, depois, decidindo-se, ergueu-se lentamente e deu 2 passos em minha direção. Ergui os olhos e só então, à luz do achote, vi seu rosto. Ela estava toda desarrumada, as roupas em frangalhos, a cabeleira em desalinho, seu porte, porém, era elegante e os braços, roliços e bem torneados, terminavam em delicadas mãos. Seu peito arfava, de medo e raiva com certeza, e o colo que surgia sob o decote da blusa mostrava uma pele lisa e veludosa. Cheio de emoção, fitei o pescoço fino e longo que se abria qual uma flor, numa cabeça soberba, cujo semblante era lindo.
Na pele perfeita e delicada, branca como leite, a boca surgia rosada, carnuda e bem feita, o nariz era pequeno, e os olhos dois lagos de um verde profundo, que longos cílios tentavam esconder, tudo isso cercado por uma moldura de cabelos vermelhos e sedosos, cujos cachos caíam-lhe pelos ombros. Prendi a respiração. A emoção era tanta que eu não conseguia falar. Naquele momento, difícil definir as sensações que me tomavam de assalto. Um sentimento de vitória por tê-la ali, um imenso prazer pela sua presença, mas também um misto de repulsa e desejo de fazê-la sofrer, agora que a tinha sob meu poder. Mas, por quê? Parecia-me que semelhantes sentimentos eram muito antigos e longamente acalentados, como se eu a houvesse conhecido antes. No entanto, jamais a tinha visto. Como conciliar essas sensações? De repente, notei que a jovem cai a meus pés, súplice. Senhor, pelos deuses, liberta-me. Sou apenas uma donzela do povo, de família paupérrima, e que só deseja sua liberdade. Piedade, meu senhor. Sua voz, que eu ouvia pela primeira vez, agitou-me as fibras mais profundas, coisa estranha. Vê-la a meus pés, suplicante, enquanto lágrimas corriam de seus lindos olhos, causava-me incontida satisfação. Tomando de sua mão, eu falei, afinal. Levanta-te, minha bela. Comigo terás tudo o que nunca tiveste. Presentes, roupas luxuosas, joias, tudo. Viverás cercada de escravos cuja única obrigação será satisfazer todas as tuas vontades. Vem comigo. Esta cela é indigna de ti. A partir deste instante viverás na opulência. Senhor, misericórdia. Não sou só. Meu pai, velho e doente, precisa de mim. Deixa-me cuidar dele. Não temos nada. Ser livre é nosso único bem. Piedade, Senhor. Jamais. A única coisa que não poderei conceder-te é a liberdade. Mas não te preocupes, minha bela. Teu pai será bem tratado e terá tudo o que precisa. Acompanha-me. De repente, notei em seus olhos um brilho rancoroso e vingativo, conquanto fugaz. Era como se os verdes lagos tivessem sido agitados por uma tempestade. No momento seguinte, a expressão havia mudado, voltando à calmaria. Por certo me enganei, pensei, enquanto batia na porta, que logo se abriu. Leva para as acomodações que conheces. Mais tarde irei vê-la, ordenei a Rafite. Saímos. Chegando ao pátio, tomei o caminho de meus próprios aposentos, enquanto meus guardas acompanhavam rumo a uma nova vida. Depois de algumas horas, dando o tempo necessário para que a preparassem devidamente, encaminhei-me para as régias instalações que mandara preparar especialmente para ela. Levantei a cortina e nela surgiu mais bela do que nunca. As escravas a haviam banhado e perfumado, vestia um magnífico traje verde água que lhe realçava a cor dos olhos, a bela cabeleira de fogo fora penteada e trançada com mimosas flores. Joias e adereços contornavam-lhe o alvo pescoço e os braços, tornando-a ainda mais linda. Ordenei que ela se sentasse em macios coxins, no que a acompanhei. Bati palmas e, com um gesto, ordenei que nos servissem. A prisioneira mantinha-se calada e melancólica. A um ligeiro sinal, duas bailarinas puseram-se a dançar ao som de instrumentos tocados por eunucos. Em seguida, escravas aproximaram-se trazendo bandejas com carnes frias, frutas diversas, ao natural e açucaradas, e bebida. Ela mal tocou nas iguarias, comeu apenas uma tâmara e bebeu um pouco. Após algum tempo a seu lado, tentando conversar e ouvindo apenas monossílabos em resposta, percebi que estava cansada. Resolvi deixá-la repousar. Levantei-me e ela me acompanhou. Nila, descansa. Foi um dia estafante para ti. Amanhã voltaremos a nos ver. Se desejares alguma coisa, qualquer coisa, não hesita em pedir. Os escravos têm ordem para satisfazer-te todas as vontades. Que os deuses te propiciem bons sonhos. Ela inclinou-se, calada, e eu saí, buscando meus aposentos. Era tarde e sentia-me exausto, precisava repousar também.
pensar em tudo o que acontecera, colocar meus sentimentos em ordem. Naquela noite voltei a ter pesadelos terríveis, sonhando com aqueles seres demoníacos que tanto me perturbavam. Despertei no dia seguinte cansado e com o corpo todo dolorido, como se tivesse sido torturado. Por alguns dias não pude ver Nila. O imperador requisitava minha presença a todo instante, em virtude dos preparativos para a partida. Queria saber minha opinião sobre esse ou aquele assunto, dava-me tarefas que ele julgava importantes e que só eu poderia executar. Colocava-me a par de assuntos pendentes, cuja solução ficaria sob minha responsabilidade. Tudo isso me impedia de ver minha bela cativa. Contudo, saber que em poucos dias ficaria livre, sozinho, dono de meus atos e da minha vontade, fazia-me criar ânimo novo e, por isso, obedecia às exigências de meu pai com atenção e devotamento. Era sempre um espetáculo digno de nota a partida do exército persa. Um ambiente de euforia e entusiasmo tomava conta do povo. Uma multidão se aglomerava para ver a apresentação pública da imponência e do luxo do imperador, seguido da guarda imperial, os pelotões formados pelos descendentes das mais ilustres famílias do reino, os soldados simetricamente postados em fileiras, os artefatos de combate, os animais, as carroças com gêneros alimentícios e tudo mais que pudessem precisar numa viagem de longo curso. Tudo isso ao som de tambores que marcavam a cadência dos passos da soldadesca. As bandeiras desfraldadas, os símbolos do Império Persa reluzindo ao sol, produziam um verdadeiro frenesi na multidão, que aplaudia aos brados de vitória. Quando tudo já estava em ordem, cada qual no seu lugar, parados para a partida, só então surgiu Ciro, no cume das escadarias do Palácio Imperial, encaminhando-se com passos firmes para seu posto no comando das tropas, sob a ovação frenética do povo, que delirava de entusiasmo. E, então, a imensa caravana pôs-se em marcha. Por algum tempo ainda, parte do povo os seguiu com entusiasmo depois de deixarem a cidade, talvez com a sensação de que, naquele momento, também fazia parte do exército. Depois, as pessoas retornaram aos poucos, cansadas, mas satisfeitas com o espetáculo que viram e do qual participaram. Ecbatana voltava à vida normal, tranquila e morna. Com imperceptível suspiro de alívio, girei nos calcanhares ao ver o exército desaparecer ao longe. Estufei o peito e caminhei para o interior do palácio. Agora, eu sou o imperador, pensava, enquanto o orgulho inundava meu coração e dominava minha mente. Reconhecia-me o mais poderoso soberano do mundo. Ninguém poderia contestar minha vontade e as ordens. Roxana, minha esposa, aproximou-se desejando falar comigo. Todavia, eu não suportava sua presença. A gravidez, que já aparecia nos contornos do ventre, incomodava-me. Impossível. Tenho assuntos urgentes a resolver. Agora, sou o imperador, respondi cheio de soberba. Passei por ela sem ao menos dignar-me lançar-lhe um olhar. O ódio consumia-me por dentro. Não aceitarei um rebento bastardo, pensei com ódio, enquanto meus passos fortes ressoavam no piso de mármore. Os ministros e conselheiros cercaram-me, cada um desejando expor seus problemas e dificuldades nas áreas que lhes estavam afetas. Com um gesto enérgico ordenei que se calassem. Amanhã resolveremos todas as pendências. Não estou com cabeça para trabalhar. Agora tenho outros assuntos a resolver. Dei-lhes as costas e caminhei para os meus aposentos, satisfeito comigo mesmo. Eles dispersaram-se frustrados, mas sem contradizer-me, certamente ruminando que assuntos seriam esses que eu precisava solucionar e que eram mais importantes que as pendências de governo. Com um toque da campainha chamei meus guardas. Quero notícias da prisioneira. Como está ela? Rebelde como sempre, meu senhor. Ótimo. Dobrarei seu orgulho e curvarei sua espinha. Aquela fronte altiva terá que me receber como desejo e mereço. Caminhei pelas galerias até chegar diante de determinada porta. Tirei a chave das dobras do manto, coloquei-a na fechadura e entrei. Eu a instalara luxuosamente. Os aposentos que lhe foram destinados eram dignos de uma rainha, alegres e bem decorados.
Grande porta aberta dava acesso a um terraço repleto de arbustos, plantas exóticas, flores coloridas e perfumadas. Trepadeiras floridas subiam graciosamente pelas paredes, entranhando-se pelos vãos das janelas e pelo balaústre, enfeitando e colorindo o local. Bancos de mármore postavam-se em lugares reservados, servindo para o descanso e a meditação. Num desses bancos, eu a vi. Recostava-se, escondendo o rosto com o braço. As vestes brancas caíam-lhe molemente pelo corpo, marcando-lhe os contornos voluptuosos. Uma abertura na manga permitia ver-lhe o braço roliço de pele alva e cetinosa, que lhe sustentava a cabeça, enquanto a massa de cabelos incandescentes espalhava-se ao redor do seu corpo. Aproximei-me com o coração aos saltos. Desejei tomá-la em meus braços e aconchegá-la ao peito. No entanto, algo me tolhia. Um misto de amor e ódio, de sedução e repúdio me deixava incapaz de agir. Ao perceber a presença de alguém, ela se assustou. Ergueu a cabeça rápido. Ao reconhecer-me, expressão de desprezo e desgosto surgiu em seu rosto. "Oh, Senhor!" exclamou com olhos flamejantes. "Perdoa-me, Nila. Não quis perturbar-te o recolhimento." Ela levantou-se, erguendo a fronte altiva e bela. O corpo tremia de indignação e raiva. Interrogou-me com voz contida. "O que desejas? Já não basta me manteres confinada nesta gaiola de luxo. Devo também ser obrigada a suportar-te a presença?" O sangue subiu-me à cabeça, colorindo-me as feições. De olhos injetados, reagi. "Pois que? Tu ousas desafiar-me, criatura insolente? Sabes que posso destruir-te com um simples estalar de dedos. Sou o soberano do Império Persa, imenso e invencível. Se não me respeitares por bem, dobrar-te-ei com o uso da força." Nela fitou-me com ar irônico. "Bem típico de ti. A força é o argumento dos fracos. A verdadeira coragem dispensa a violência. Convence." Sua resposta perturbou-me. Incapaz de revidar a altura, virei nos calcanhares e afastei-me bufando. Veremos quem é o fraco. Inacreditável. Verdadeiramente insuportável. Ela era minha prisioneira. No entanto, por que me sentia tão singularmente humilhado perante ela? Nesse momento, mais do que nunca, senti-me atraído pela prisioneira, ao mesmo tempo em que a rejeitava. Tinha gana de matá-la com minhas próprias mãos, bem devagarzinho, para vê-la sofrer. Na mesma hora, desejava cobri-la de beijos, vendo-a sem defesa em meus braços. Rodei nos calcanhares, com o rosto em fogo, voltando para meus aposentos sem saber que atitude tomar. Deixei-me cair sobre as almofadas e ali permaneci, pensativo. Não saberia definir o sentimento que me dominava. Aos poucos, relaxei o corpo e fechei os olhos. De repente, sentei-me, confuso. Do mais fundo do meu ser, uma sensação doentia de medo começou a se apossar de mim. Medo? Que absurdo! Por que teria medo de uma prisioneira, de alguém incapacitada de me fazer qualquer mal? No entanto, o sentimento lá estava e permanecia crescendo em meu íntimo. Do mais recôndito do meu ser, sentia como se ela já me tivesse prejudicado, traído, levando-me à desonra e à destruição. Esses pensamentos, liberados pela presença de alguém que conhecera no passado, torturavam minha mente. Após algumas horas exausto, acabei adormecendo. Despertei no dia seguinte sentindo-me diferente. Os receios da noite anterior haviam desaparecido. As servas se aproximaram para ajudar-me a trocar de roupa. Trouxeram-me a refeição matinal e comi com prazer. Assim alimentado, comecei a ver tudo com outros olhos. Bobagem! Que receio deveria sentir de uma reles prisioneira que eu poderia destruir no momento que quisesse? Após vestir-me convenientemente, como exigia o protocolo, caminhei até a sala do trono. Precisava resolver as questões da administração, que seriam levantadas pelos ministros e conselheiros do reino. Mais tarde, decidiria minha pendência com Nila. Ela que me aguardasse. 17. Consciência culpada. Enquanto o exército persa avançava,
Aclamado e homenageado em todos os lugares por onde passava, eu cumpria com dificuldades o meu papel de imperador. A administração do reino não era o meu forte. Achava tais atividades medíocres e monótonas. Portanto, era sempre com má vontade e tédio, dificilmente disfarçados, que me reunia na sala do trono para resolver os problemas de governo, fazer justiça, decidir as questões mais graves trazidas pelos ministros e conselheiros, receber as delegações de países estrangeiros, e tudo mais que fazia parte de minhas obrigações como soberano. Demonstrando compreender meu estado de espírito, os assessores evitavam incomodar-me com problemas de pequena monta, temendo-me o mau humor e as reações intempestivas. Sempre gostei de ação, das estratégias de guerra, de participar dos combates. Agradava-me matar e sentia a verdadeira volúpia ao ver o sangue quente escorrendo de uma ferida aberta. Agora, contudo, só pensava na prisioneira. Desejava estar com ela o maior tempo possível. Para minha frustração, no entanto, diante dela sentia-me tolhido. Queria submetê-la aos meus desejos, mas um estranho respeito continha-me os arroubos de homem no vigor da masculinidade. Então, inseguro, acabava por afastar-me de Neila, deixando-a em paz. Intimamente, não compreendia minhas atitudes e, à distância dela, recriminava minha conduta. Os sentimentos de orgulho ferido, de dignidade espezinhada, de singular humilhação perante a própria consciência, levavam-me a querer machucá-la, torturá-la, vê-la sofrer e chorar a meus pés. Vencida. Entregue. Mentalmente, via-me, não raro, enterrando o punhal em seu peito, antegozando o prazer de contemplá-la sangrar até a morte. Tais pensamentos causavam-me verdadeiro horror e procurava afugentá-los, sem entender as razões de semelhantes ideias que me brotavam do íntimo. No dia seguinte, retornava a seus aposentos como se nada tivesse acontecido, e tudo continuava do mesmo jeito. Certo dia, cheguei sem avisar, em horário não habitual. Levantei o reposteiro da sala cheio de ansiedade por vê-la, e estranhei sua aparência pálida, triste, percebi vestígios de lágrimas em sua bela face. Esperei que ela reclamasse ou fizesse uma de suas cenas, mas Neila conservou-se calada. Tomava sua primeira refeição e sentei-me num cocima participar com satisfação daquele momento. Naquela manhã não me desafiou nem se dirigiu a mim com arrogância, provocando-me. O que teria acontecido? Observei-a por alguns minutos, mordiscando o pequeno cacho de uvas, depois indaguei, sem conter por mais tempo a curiosidade. Estás diferente hoje. Algo te aflige, bela Neila. Preparei-me para vê-la jogar-me no rosto sua situação de escrava, cobrir-me de insultos, como habitualmente fazia. Porém, ela suspirou e seus belos olhos verdes se encheram de lágrimas que não chegaram a cair. Depois, confessou. Tive um sonho esta noite, meu senhor, que me deixou deveras preocupada. Pois me conta o que sonhaste, a ponto de deixar-te tão aflita. Se puder ajudar-te, tudo farei que esteja ao meu alcance. Menos conceder-te a liberdade, por certo. Julguei que iria se rebelar contra essas palavras que lhe lembravam a condição de cativa, tema proibido em nossas conversações. Contudo, com a expressão mais dócil e humilde que eu jamais vira seu rosto, relatou-me. Meu senhor, sonhei que chegava à minha casa e tudo estava escuro e triste. Abri a porta, feliz por estar de volta e ansiosa por rever meu velho e querido pai. Chamei-o por várias vezes, no entanto ele não respondeu ao meu chamado. Inquieta, procurei-o pela casa e o encontrei caído no chão do quarto que eu ocupara desde a meninice. Estava emagrecido, pálido e extremamente fraco. Então eu lhe disse: Meu pai, o que aconteceu contigo? Por que estás tão fraco? Acaso adoeceste? Ele abriu os olhos e, ao me ver, encheu-se de alegria. Depois respondeu: Estou doente, filha, pela tua ausência, ralado de dor pela tua falta e pela solidão a qual fui relegado. Tu me abandonaste e morro à míngua, enfermo e sem coragem de pedir ajuda a quem quer que seja. Ao relembrar o sonho, as imagens surgiram em sua tela mental como se fossem reais, e Neila, emocionada,
pôs-se a chorar sentidamente. Só então me lembrei. Ao trazê-la para o palácio, tinha prometido cuidar de seu pai velho e doente. Esquecera-me por completo desse detalhe, que, aliás, não pretendia cumprir. Ela levantou a fronte e pude ver o desespero nos olhos que me fitavam. Meu senhor, tu prometeste que meu pai não ficaria desamparado. Por piedade, senhor, socorre-o, temo pela vida do pai a quem tanto amo. Da nossa família, só restamos nós dois. Não temos mais ninguém a quem recorrer. Por piedade, senhor. Não desejando mostrar indiferença ante sua situação familiar, procurei serenar-lhe o ânimo, afirmando: por certo estás equivocada, minha bela Nila. Foi apenas um sonho e nada mais. Acalma-te. Dei ordens expressas para que teu pai fosse amparado. Se minhas ordens não estiverem sendo cumpridas, o responsável pagará caro pela desobediência. Mais tranquila, Nela enxugou as lágrimas, lançando-me olhar meigo e agradecido. Obrigada, senhor. Enlevado por seu olhar, naquele instante percebi que estava tentando conquistá-la por métodos errados. Deveria mudar de tática. Imediatamente, assegurei-lhe. Vou verificar pessoalmente o que está acontecendo e se teu sonho tem procedência. Asserena teu coração, minha deusa, e aguarda notícias minhas. Ela ajoelhou-se e tomando minha mão depositou ali um beijo de gratidão. Senti-me cheio de alegria com este simples gesto.